Gravar. Beleza. Beleza, tá gravando agora também só essa parte da reunião. Ao invés de eu ficar tentando dar murro em ponta de faca e convencer que é melhor operar com três contratos por causa disso, para a gente seguir o setup, não sei o quê, eu decidi fazer, é, não fazer, mas oficializar uma coisa que eu sei que está todo mundo fazendo aí. Então, como aqui na sala trader eu não vou mais ter eu não vou mais querer ter gerência sobre o trade, ao contrário da sala Pro, onde a gente está tendo todo um acordo diferente individual com cada um, aqui cada um tem a liberdade para fazer aquilo que julga necessário, que julga melhor dentro do seu gerenciamento. A gente dá todas as ferramentas em termos, né, de apoio técnico, operacional. A gente dá todas as ferramentas para a pessoa aprender a fazer o seu gerenciamento, para a pessoa respeitar o seu gerenciamento. Quem não quiser seguir, quiser continuar perdendo dinheiro, fica à vontade. Cada um é dono do seu dinheiro, cada um é dono da sua vida. Eu não vou mais me estressar de verdade. Isso já me consumiu muito do meu emocional, inclusive muitas e muitas horas de trabalho perdidas em função de algumas coisas. Então eu não quero mais isso. Por outro lado, vou dar essa, entre aspas, liberdade de cada um escolher qual que é o melhor para si em termos de planejamento e gerenciamento. Pois bem, a gente tem já há algum tempo utilizado o setup curto, né, o CT, o contra-tendência, baseado, claro, lá no nosso setup 1 em 11R. Então, 1 em 11R CT é o que a gente vinha usando. E aí, de um tempo para cá, a partir de 3 de novembro, depois do feriado, quando começou esse mês, nós começamos a operar com três contratos. E aí a gente começou a chamar, eu pelo menos comecei a chamar de CT3, ou tem algumas estratégias lá CT3P, que seja de três parciais, mas o CT3 é essa opção de a gente fazer com três contratos os trades, e é como eu acho que é a melhor forma de a gente conduzir, onde a gente tem o melhor resultado. Pelo menos assim, nas planilhas foi o que a gente conseguiu ter assim um bom resultado. Nem todo dia foi o melhor resultado. Em alguns dias o melhor resultado foi operar com um contrato, em outros dias foi com dois. Mas em geral, o terceiro contrato livre para correr permite uma boa pontuação quando o trade evolui bem. Isto posto, a partir de agora eu acho que cada um escolha o que quer fazer. Quer operar com um contrato, com dois, com três? Quer preencher a planilha? Preenche, não quer, não preenche. Quer acompanhar o seu trade? Acompanha. Quer evoluir? Evolui, não quer, não evolui. Quer continuar ganhando R$ 20 por dia quando ganha e perdendo 70, 80, 100 quando perde? Continue. Eu acho que aqui é todo mundo adulto já. Isso aqui não é para dar mijada, não é para dar. Não é o intuito de também causar desconforto, é simplesmente a constatação dos fatos. Quem quiser evoluir, tem as ferramentas todas para evoluir. Tem o meu WhatsApp à disposição todos os dias, qualquer horário eu respondo. Agora eu estou respondendo em horários mais fechados, mas eu respondo qualquer horário. Eu, o Diogo, a Mari, o Gustavo, o Rosalvo, o Bira, todo mundo se dispõe a ajudar o amigo, ajudar o colega, que nós somos mais do que colegas, eu acredito, pelo menos de minha parte é assim. Como eu disse, a gente já não é nem mais amigo, a gente é uma família aqui, todo mundo se preocupa. Só que tem gente que não se preocupa consigo próprio. E aí eu não vou mais me preocupar e acho que vocês também não devem mais se preocupar com essas pessoas. Quem não se preocupa consigo próprio não merece que a gente se preocupe também. E digo mais, a maioria dessas pessoas provavelmente não está aqui agora, porque também não se dá o trabalho de dar aquele pouquinho a mais para a gente tentar evoluir. Então a ideia é que ao ter essas três formas de opção, essas três opções de forma de trabalho, a pessoa se sinta da forma mais confortável para operar. E eu vou continuar disponibilizando mensalmente, como sempre fiz, vou continuar disponibilizando aquele formulário lá na última sexta-feira do mês. Eu já disponibilizo o formulário para que até o último dia do mês a pessoa preencha com o seu relatório, o seu relatório de performance, né, o seu desempenho do mês, para que ela tenha depois um comparativo com outros colegas da turma. Não vou mais ficar pedindo, vou disponibilizar. Quem quiser, preenche e vai ter o retorno disso. Também uma vez por mês, depois desse relatório, ele vai ficar aberto, digamos,
Nesse mês, por exemplo, eu vou disponibilizar ele no domingo, provavelmente, porque segunda ainda é dia útil desse mês de novembro. Eu vou disponibilizar ele no domingo para todo mundo preencher ele até segunda-feira de noite. Segunda-feira, 8 horas da noite, eu encerro o formulário, gero a planilha, analiso e já vou ter as propostas do mês de dezembro pré-definidas, corrijo qualquer alteração que eu queira fazer e disponibilizo para votação ainda na segunda-feira à noite. A maioria, como sempre, a maioria escolhe e no dia 1º de dezembro passa a valer aquilo que foi escolhido pela maioria. Segue quem quiser, porque também eu sei que não adianta a gente botar em votação. 30 pessoas votam, 80 operam de qualquer jeito, operam cada uma do seu jeito. Tem gente operando dólar, sendo que foi combinado que não se operaria dólar na sala trader por uma série de motivos. Tem gente operando índice com mais contratos, tem gente operando índice com um contrato, ainda apesar de ter condições de operar com mais, porque não está se sentindo ainda seguro. Ok, faz parte. Ninguém vai forçar ninguém a operar com a mão maior ou então de operar de qualquer forma, porque isso é muito errado tu forçar alguém a fazer ainda mais que envolve dinheiro, forçar alguém a exercer alguma coisa sem ela estar se sentindo confortável com isso. Então, isso a gente não vai fazer. Mas, por outro lado, eu também vou limitar o nível, e quando eu digo eu, é eu, o Diogo, né, a moderação, a gente vai limitar o nível de é, cuidado com tudo isso. Assim, nós vamos focar os esforços naquelas pessoas que querem e pedem ajuda especificamente. Todo o material vai continuar disponível e vou disponibilizar inclusive uma nova planilha online para quem quiser baixar ou quiser preencher online, fica à vontade, que vai ser a mesma que a gente vai usar na sala Pro. Eu vou disponibilizar, quem quiser vai lá no Google Drive, baixa ela, usa no computador ou usa online, tanto faz, e acompanhe o seu trade. Quando pedir ajuda para mim, para o Diogo, para qualquer outro, ó, tá aqui a minha planilha, me ajuda, isso vai ser feito sem o menor problema. Só que eu não vou mais eu atrás da pessoa para fazer. Quem quiser ajuda, quem quiser fazer o seu planejamento, vem falar com a gente, comigo, com o Diogo, com qualquer outra pessoa, certo? Bom, voltando à questão dos trades. Então vamos pensar, agora a gente pode pensar em conjunto nisso aqui, que é o seguinte: 1, 2 e 3 contratos. Hoje, por exemplo, com 3 contratos, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a parcial, vamos botar P1. A parcial 1 a gente está fazendo com 100 pontos. Para quem usa o trailing stop, eu inclusive sugiro que faça o trailing stop com gatilho de 100 e com offset, que seria a distância, né? A distância para o último preço, vamos botar como offset, offset, vou botar assim, um offset de 10 pontos, ou seja, 2 ticks. Então, quando bate em 100, ele leva o stop para 90, mas se ele for direto do 100 para o 150 e voltar do 150, ele pega 140 pontos. Essa é uma estratégia para quem tem o Profit Pro, eu acho que fica interessante de fazer isso, tá? Então, o gatilho de 100 e o offset de 10 pontos. Eu até vou escrever gatilho para não ter confusão. Gatilho de 100, offset de 10 pontos. Estou botando em pontos, não estou botando em ticks dessa vez. O segundo contrato, a segunda parcial, a gente vai buscar 200 pontos. Mas quem tem o trailing stop ou quer fazer o trailing stop manual, o gatilho fica no 200 e a gente faz um offset de 100 pontos. Todo mundo está bem familiarizado com isso? Alguém fica com dúvida quando eu falo sobre isso? Só para confirmar, Fabrício, então, por exemplo, quando der o gatilho, ou seja, quando realizar o primeiro contrato, o segundo contrato não vai para o break-even. Não, vai sim. O break-even eu não anotei ainda, vai sim. A gente vai fazer o break-even sim, Ok. tá? Tá bom. Então você vai falar sobre Vou. break-even. Na verdade, eu até podia ter começado pelo break-even, mas é que como no contrato de cima não tem, eu preferi deixar para o final da linha aqui.
A gente vai continuar fazendo, né, o break-even com um disparo. 100 pontos. Disparo, gatilho, tanto faz. Opa, disparo com 100 pontos, tá? Que é quando pega o primeiro contrato. E o terceiro contrato, o parcial 3, a gente vai buscar. Na verdade, aqui a gente deixa em aberto quando está no trailing stop, mas eu colocaria aqui 500. Aliás, 500. Eu colocaria aqui 500 pontos. Para quem for colocar isso fixo, né, no Toro Trader, por exemplo, no Clear Trader, que não vai ter trailing stop automático, tem que ser manual, eu colocaria no 500. E aí a gente tem o trailing stop com gatilho. Opa, gatilho. Oh, meu Deus. Gatilho de 400 pontos com offset de 200 pontos. E o break-even com disparo, gatilho, né, tanto faz, com disparo de 200 pontos. Todo mundo entende isso quando eu falo, todo mundo entende como é que é o mecanismo disso, ou alguém tem dúvida? Eu preciso que vocês sejam sinceros quanto a isso. Não estou entendendo o que é esse offset aí. O offset é a distância para o último preço. Ah, tá. Fabrício, uma dúvida, por favor, e a frequência? A frequência de ajuste, bem lembrado, bem lembrado. Então deixa eu botar aqui, frequência, a gente vai colocar de 50 pontos, 10 ticks. Legal. E aqui Legal, também. obrigado. Aqui também. Beleza, obrigado, ótima pergunta. Opa, que é isso? O que é essa frequência de ajuste? A frequência de ajuste é o seguinte, a cada 50 pontos, ou seja, a cada box, o preço sobe junto, entendeu? Então o gatilho é 200. Deixa eu abrir o gráfico para mostrar que é melhor. Peraí. Ô, Fabrício, vamos preencher as boletas juntos? Não é melhor colocar em tiques? Pode ser, posso colocar em tiques. Vamos preencher as boletas, eu acho que... Vamos, mas deixa, porque assim elas já estão prontas, então deixa eu só, vamos ver por aqui, daí depois Só deixa na tela que a gente copia. Tá, mas é aquele roteamento que já foi importado lá, tá? Então aqui, vamos fazer o primeiro, ó, ponto de entrada é aqui, eu vou pintar a linha, vou fazer a linha preta, como fazia bem antigamente, os antigos se lembram disso, a aparência. Pessoal, os macacos velhos aqui da turma se lembram disso, né? Tem saudade dessa época, não. Tem saudade? Tá, Não. saudade nada, porra, não ganhava dinheiro nada, agora que tá ganhando Então, dinheiro. pois é, eu disse que não tenho saudade. Não tem, tá. Mas foi aqui que tudo começou. Foi aqui que tudo começou. Eu tenho saudade, se ficava marcadinho a entrada, o stop, o gain, tá? Ó, então aqui eu vou botar texto, vou botar assim, P1, que é a parcial 1, né? P1, a gente vai fazer ele verdinho, uma linha grossinha pra gente enxergar bem, ó. P1 com 100 pontos, tá? Deixa eu botar o texto aqui, texto personalizável à direita. Acima da linha. 2 minutos para me pegar uma banha. P1, tá? Tá aqui. Aí, onde é que a gente vai botar o alvo do segundo? O segundo contrato a gente vai botar no 400, desculpa, no 40 ticks, que é os 200 pontos, tá? Então aqui é o P2, parcial 2. O que acontece? P2. Opa, P2. P2, aqui. O que acontece? O nosso gatilho é na posição 100. Então a gente entra aqui, e agora eu vou começar a riscar, porque daí se quem tiver dúvida, por favor, é o momento de tirar dúvida. Aproveitem, por favor, aproveitem esse momento para a gente tirar dúvida, certo? Nosso ponto de entrada é aqui. Nosso primeiro contrato, a gente encerra ele aqui com 100 pontos. Não vamos falar de trailing stop no primeiro contrato para não dificultar. A gente encerra ele aqui. Quando acontece isso, o nosso stop, que estava... Nosso stop, que nesse momento, por exemplo, estava aqui. Quando o preço evolui... Vamos botar aqui, stop... Vermelhinho. Vermelho.
O pessoal se lembra como é que era. Tá aí. Ó, deixa eu botar pro lado direito também. Top de todos os contratos, né? O stop dos 2 contratos que sobram, né? Uhum. Então, à direita, acima. Ok, tá ali o stop, tá? Quando o primeiro contrato bate aqui nos 100 pontos e faz a primeira parcial, a nossa P1, o stop automaticamente vem para cá. Para quem tem o Profit Pro, e eu espero essa altura do campeonato que a maioria já tenha, certo? Vem para cá. O 0 a 0. Esse é o nosso ponto de entrada agora. Eu não vou botar uma linha bem em cima da outra, que depois eu não consigo mover, mas ele está no mesmo ponto, certo? O nosso gatilho é aqui, 100 pontos. Nesse momento eu estava com 3 contratos, agora eu estava com 3, agora eu estou com 2 contratos, porque o primeiro já encerrou. Ele foi executado. Já realizou ali 100 pontos. Nesse caso aqui, o trade evoluiu muito bem, veio direto, 200 pontos. Quando ele bateu em 200 pontos, quando ele bateu aqui, ele ativou o gatilho, e aí agora eu começo a alternar as telas aqui. Ele alternou e ele pegou esse gatilho aqui de 200 pontos e trouxe para uma distância do último preço de 100 pontos, ou seja, 20 ticks, ele trouxe o nosso preço 2 contratos. para o segundo contrato, no caso, né? Para o segundo contrato, ele trouxe para cá, vamos voltar para o gráfico, ele trouxe o segundo contrato, então agora eu passo a ter 2 stops na tela, ele vai trazer um dos stops para cá. Esse stop aqui é o stop do contrato 2, é o stop da P2, da parcial 2. Tudo certo? Mas o P2, nesse caso, o P2 ele já não realizou, Fabrício? Isso que eu não entendi. Não, se tu tá com ele fixo, sim, mas se tu tá fazendo o trailing stop... Ah, entendi. Nesse caso é para fazer o trailing stop já no segundo contrato. No segundo a gente faz, no primeiro a gente não faz. No segundo a gente faz, entendeu? Entendi. É que eu sempre achei que a gente deixava fixo o primeiro para 3 contratos. Sim. O primeiro e o segundo. Eu só fazia o trailing stop no terceiro. Não. Tu pode fazer o trailing stop no segundo também. Porque às vezes ele evolui muito bem no segundo. Então a gente já faz no segundo. No primeiro primeiro é que assim, automaticamente dá para fazer trailing stop com o primeiro. Manualmente não dá porque é muito rápido, é muito curto. Então não dá. No segundo dá para fazer manualmente também. Então aqui o que aconteceu? A P2, quando eu vi que o preço começou a evoluir, ao invés de eu deixar ele executar essa ordem, eu pego, atiro ela lá para baixo ou até excluo ela do gráfico. É só fechar ela, tá? Eu posso fazer isso. Isso eu estou falando para quem usa o Toro Trader, o Clear Trader, a versão Profit One, né? A versão que vem, aquela versão básica do Profit. Não, tudo bem, mas tecnicamente, manualmente, eu também posso fazer isso. Né? Pode, claro, só que daí tu precisa excluir a ordem ou então movê-la lá para baixo, tá? Claro, e aí, quando ele bateu aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar um dos stops, tu vai ter 2 na tela, tu vai pegar um dos stops e vai defender, a gente fala isso muitas vezes, né? Defende 100 pontos. O que é defender 100 pontos? É tu pegar o teu stop que estava no 0 e trazer ele para cá. Tu defende essa região de 100 pontos aqui. Aliás, deixa eu fazer com essa caixinha aqui que é melhor. Ó. Tu defende esses 100 pontos aqui. Então, tu já ganhou 100 pontos no primeiro contrato e agora tu ganhou 100 pontos no segundo. Tu já defendeu 100 pontos no segundo contrato. O que acontece a partir daqui? Se o preço começa a evoluir, deixa eu pegar acho que o azul é a melhor opção mesmo. Se o preço começa a evoluir e vai embora, tu vai levando junto o teu stop, sempre um box para trás do último preço. Então, nesse caso concreto aqui, ó, o preço começou a evoluir, passou por aqui, fechou esse box. Quando ele fechou esse box, tu veio aqui e defendeu mais 50 pontos. Ou seja, o teu stop que estava aqui e defende 50 pontos. Ele vai estar sempre 2 boxes atrás. Sempre 2 boxes atrás. Por quê? Porque a gente aceita... Mas nesse caso, quando a gente desceu 50 pontos, ele voltou, ele estopou ali o segundo contrato, certo? Não estopou ainda. Não estopou. Ele pegou a venda do segundo contrato aqui. Não pegou ainda. Não pegou ainda. Peraí. Não pegou ainda. Por quê? Porque assim, ó, eu tô nesse box aqui ainda. Certo. Tá?
Eu vou tirar a linha verde aqui para não confundir, tá? Correto. E vou apagar mais umas coisinhas aqui para limpar o gráfico um pouco, ó. Certo? Então, nesse momento, vou até apagar essa aqui também. O resto está tudo certinho. Isso aqui, pronto. O lapisinho. Não, nem vou usar o lápis, eu vou usar a linha. Quando o preço passou, nós estávamos no 200. Tá? Isso, com 2 Aí contratos. o preço sempre com o segundo contrato. O terceiro contrato está parado lá em cima ainda, tá? Certo. Por enquanto nós estamos falando do P2, do Correto. parcial 2. Vou usar minha Quando câmera aqui, tá? o preço está no 200 pontos, no caso, 4 boxes, quando ele fecha mais um box para baixo, aquele meu stop que estava no 100 vem para o 150. 300 vem para 250. Correto. Não. Tá, tu tá falando. É que eu tô falando. Não tô falando preço, eu tô falando pontos. Não, eu tô falando pontos. Eu tô falando pontos. Isso, tá? Então ele tava no 100 pontos, ele vem pro 150 pontos. Aí o preço evoluiu. Deixa eu botar uma linha de preço aqui, ó. Vamos chamar essa linha aqui de preço. O preço, deixa eu botar uma cor diferente nela pra gente ir fazendo esse contraste aqui. Pode ser esse rosa mesmo aqui. Opa, mais forte. Assim. Ó, quando o preço evoluiu... tem uma forma melhor de fazer isso. O retângulozinho. Opa. Derrubei tudo aqui. Deixa eu fazer o retângulozinho. Retângulozinho com 100 pontos, ó, com offset de 20 tick, tá? Quando o preço... Vou tirar isso aqui daqui. Delete. E vou aumentar a linha e botar preenchimento para ficar bem visível, para todo mundo enxergar bonitinho. Pronto, todo mundo chegando bem o retângulozinho, né? Quando o preço passou, vou voltar no 200, tá? Quando o preço, sempre a parte de baixo do retângulo. Quando o preço passou pelo 200, o stop estava aqui em cima. Quando ele evoluiu mais 50, o stop veio para cá. Ele evoluiu mais 50, o stop desceu até aqui. Certo? Alguma dúvida? Não. Deixa eu só explicar uma coisa para o Moacir, que eu acho que essa que era a dúvida dele. O Moacir, ele não executou o segundo contrato, o P2, porque nós tiramos ele daí. Isso. Ou então, a gente tira da estratégia OCO o gain. No Profit Pro dá para fazer isso, né? Entendeu? Se você abre a posição, abriu a posição aqui na linha preta, ele andou 100 pontos, fez o primeiro contrato. Antes de chegar no 200 pontos, você tira esse gain daí, esse objetivo. Tirou o objetivo. Tira esse objetivo daí. Ou aperta no xizinho, ou traz ele para baixo. Aí você não vai executar, você vai deixar o trailing andar. Entendi. Agora entendi legal. Agora acho que eu entendi também. Entendeu? Agora acho que eu entendi também. Vamos lá. Então, nesse momento, o meu segundo contrato, o P2, o meu stop do P2 está aqui nessa linha vermelha. E o preço está lá embaixo. Aí o preço começou a voltar. Vamos botar uma seta grandona aqui. O preço, nesse momento aqui, o preço começou a voltar. E ele, ó, estava aqui embaixo, evoluiu, começou a voltar e bateu na nossa linha de stop do P2. Ou seja, nesse segundo contrato, eu vou fazer de novo o retângulo. Nesse segundo contrato, a gente saiu do ponto de entrada e evoluiu até aqui. Isso. Então, o primeiro contrato fez 100 pontos, o segundo contrato fez 200 pontos. 200 pontos, perfeito. Aí executou ele. E aí agora aqui executou o stop, saiu, a gente está só com um contrato. Então, esse 2 não existe mais, agora a gente está com um contrato. Bom, é o terceiro agora, é o P3. Quando é que a gente vai mover o P3? Somente quando o preço chegar em 400. Então, esse meu retângulozinho aqui, que eu estava usando, agora eu vou adaptar ele para o P3, tá? Quando esse retângulo aqui... Não, primeiro eu vou fazer diferente. Nesse momento, o meu stop... Eu vou tirar essa linha do stop 2 aqui, porque ela já não serve mais para gente. Não existe mais. Vou tirar esse P1 aqui para limpar o gráfico.
vou tirar o P2 também, e eu nem vou botar a linha do P3, eu vou deixar assim por enquanto, tá? Então, o que que acontece? Quando o preço evoluiu, eu vou fazer um retângulo partindo aqui de cima, o preço evoluiu 50, 100, 200, 300, 400 pontos. Quando ele chega nesse ponto aqui, 400 pontos, ele é o gatilho para mover o meu stop do P3, que é o terceiro contrato. A gente só está com um contrato agora, tudo que eu falar é com relação ao terceiro contrato, P3. Nesse momento, quando ele atinge 400 pontos, o meu P3 pula lá do 0, pula para o 200. Ele avança 4 boxes no sentido do preço. E então, nesse momento, na pior das hipóteses, eu já fiz um retângulozinho azul defendendo aqui mais 200 pontos nesse terceiro contrato. Então, esse é um trade que já deu 500 pontos. 100 mais 200 mais 200. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Então, Perfeito, beleza. agora, a partir daqui, cada vez que esse box, agora eu vou ajustar o retângulo para 200 pontos, porque eu falei que o nosso offset aqui, a nossa distância é de 200 pontos. 200 Toda vez pontos. que formar um box para baixo, eu vou trazer o stop do P3 um box para baixo. Então ele evoluiu mais um box, eu trago o P3 para cá. Ele evoluiu mais um box, eu trago o stop do P3 para cá. E aí agora eu vou ter que mover que vai estragar meus azuis aqui. Eu vou até apagar para não dar confusão. Depois Isso aí é a frequência de 50, né? frequência de 50. O que acontece Legal. agora? Ele evoluiu mais. Ó, vou botar aqui Mais assim. 2, é. Ele evoluiu. Deixa eu apagar essa seta aqui também. Pronto. Aí. Tudo limpinho. Aqui. Ele evoluiu mais 50 pontos. O meu stop veio mais 50. A cada vez que ele move um box, o meu stop move um box para baixo. E eu fico 200 pontos para trás do preço máximo. Isso é o offset. Esses 200 pontos é o offset. Offset que é a distância entre o último preço, a distância entre o último preço e o meu stop. 40 no caso, não é isso? 40 tick, 200 pontos. 40 ticks. Tá? Aí o que aconteceu? Ele começou a voltou daqui para baixo, né? Daqui para cima, ele começou a voltar, e quando ele formou o terceiro box no sentido contrário, ou seja, ele devolveu 50, 100, 150, 200 pontos. Nesse ponto aqui, ele encerrou o meu P3, o meu terceiro contrato. Uhum. Quantos pontos eu fiz aqui? Eu tinha feito... Deixa eu pegar o retângulo que 300 mais... Eu tinha feito 100 no primeiro, 200 no segundo 200. contrato, e agora eu fiz essa pontuação aqui. Então, quantos boxes deu aqui? 2, 4, 6, 8. 8 são 400 pontos. Então, eu fiz 700 pontos. nesse box aqui eu fiz 100. Nesse box não, nesse contrato eu fiz 100. Nesse contrato eu fiz 200. E aqui eu fiz 400 pontos. São 700 pontos no trade. Meta batida. 700 pontos, meta batida. E tu não vai atrás de 50 pontos depois de tu já ter feito 700 no trade, tu não vai te expor no mercado por causa de 50 pontos. Por causa de 20 reais, tu não vai devolver 140. Né? Isso é uma questão de defesa do seu trade, do seu gerenciamento de risco. Eu acho desnecessário tu ir buscar 100 pontos, né? Olha, 50 pontos, nem é 20 reais, é 10 reais. Tu vai buscar, por causa de buscar 10 reais, tu vai te expor 140 reais que tu já ganhou. Eu acho desnecessário. Então, 700 pontos, meta batida, encerrou o dia e tá só desfrutar o resto do dia com os amigos aí, com os colegas na sala. Então, esse é o trailing stop fazendo com 3 contratos, a gente teria feito 700 pontos. Tá? Essa é a minha forma de ver como fazer o trailing stop com 3 contratos. Pode ser o trailing stop manual ou o trailing stop automático, que depois a gente pode ver junto ali
a configuração do Profit Pro, tá? Fabrício, se Legal. você me permitir, Claro. é o seguinte, eu falei para vocês que a gente não executa o segundo contrato, a gente executa o primeiro, o segundo a gente não executa, a gente tira ele dali, né? Só que, inclusive, o Fabrício falou para mim, quando você for configurar a ordem oco, tira o tique da palavra gain exatamente para não executar. Mas aí eu falei para o Fabrício, mas Fabrício, eu gosto de deixar o tique da palavra gain por causa do primeiro contrato. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma defesa aqui no livro visual que é de um tique que você consegue mover esse seu gain, esse seu objetivo. Então, ele estando aparente, você consegue mover ele e faz o primeiro contrato. Então, eu acho interessante você manter o tique do gain ticado e os outros dois contratos, o P2 e o P3, você vai lá e simplesmente exclui. Clica no X. Ou coloca uma distância que não vai pegar, coloca 500 tique, que é 2.000 pontos. É que excluir é mais rápido. Você vai lá, clica no X... Não. Coloca na ordem oco já. Ele já entra automaticamente lá longe. Verdade, verdade. É uma opção também. Eu fiz durante muito tempo, eu fiz isso. Mas é bom deixar o primeiro para você poder ter essa capacidade de ajustar. Sim, eu gosto disso. Eu te comentei, não, eu gosto disso porque tu tem a possibilidade de mexer. É que eu acabo fazendo no mouse isso, pela verdade. Eu acabo encerrando ali 40%, eu encerro o primeiro contrato e aí deixo a natureza seguir o seu curso. Mas eu gosto dessa abordagem também. Depois, na hora de mostrar a telinha ali, eu dou uma repassada de novo nessa questão de deixar ou não o tique marcado ali. Alguma dúvida com relação a como conduzir o trade com 3 contratos nessa estratégia Win11R CT? Alguma dúvida na condução disso? Mas a mesma estratégia do CT, ela serve para o T também, para tendência, né? Serve. O raciocínio é o mesmo, né? Serve, só que daí lá a gente faz. Lá não é o CT3, né? Lá é só o 11R. Então a gente entra com duas parciais. A primeira de 200 11R3, pontos. né, no caso. A primeira com 200 e a segunda com 500. Mas a gente fez muito trailing stop manual na época, sim, puxando as linhas. O pessoal mais antigo lembra, a gente estava lá e dava para fazer 1.500 pontos também, às vezes, aí levando. Tranquilo, dá para fazer a mesma coisa. Quando o índice ajuda. O índice tem dias que ele é maravilhoso, tem dias que ele judia, mas tem dias que ele é maravilhoso. A gente já fez muitas vezes aí mais de 3.000 pontos. Vocês lembram disso, o pessoal mais antigo lembra disso. Já mesmo, eu vi. A gente fazia 3.000 pontos aí, sem sacrifício, era dia. Tanto que a gente chegou a ficar 14 dias sem ter loss. E aí, depois de 14 dias, a gente teve um 0-0. Aí teve mais um ou dois dias de gain. E aí teve um dia de loss que foi tipo assim, 200 pontos de loss, 400 pontos de loss. E a gente é acostumado a fazer 3.000 pontos de gain. Então é uma estratégia que na época o índice estava muito favorável para a gente fazer movimentos longos. Hoje, mas a estratégia não estava afinada que nem tá agora. Hoje o CT ele tem um retorno muito melhor. Inclusive o Fábio tem mais de um Fábio, né? O Fábio Oliveira, não o Fábio Dias. O Fábio tá fazendo para nós aí um estudo para a gente fazer um trade no 6R. Eu não vou dar detalhes agora, mas o Fábio está fazendo para nós um estudo com o 6R com uma entrada 25 pontos antecipada. Eu não vou dar muito detalhe para não confundir. Mas nas próximas semanas a gente vai ter talvez a gente tenha alguma novidade aí, quem sabe até já para a estratégia de dezembro. Talvez a gente use já alguma coisa para a estratégia de dezembro. Tá? Até agora os dados têm sido bem animadores. Assim. Vou perguntar de novo então para ter certeza. Alguma dúvida na condução do trade com 3 contratos no 11RCT 3? O que vocês acham de diminuir em 50 pontos o offset do terceiro contrato? Acho ruim. Já testei, tá. Não traz benefício. A gente sai mais de operações longas. As operações longas elas têm em geral uma correção de 200 pontos, às vezes até um pouquinho mais. Então, encurtar isso, na verdade, vai me fazer sair de mais operações longas.
As boas operações, aquelas de 1.000 pontos, em geral, elas fazem correções de mais de 150 pontos, algumas beirando os 200. E nesse caso aqui, por exemplo, seria uma correção de 230 pontos, mais ou menos, porque tem ali para baixo ainda tinha mais uns 20 pontos, 20, 30 pontos ali para baixo. Então não adianta encurtar. Tu vai hoje fez várias correções de 200 pontos. Tu vai corrigir, tu vai garantir 50 pontos a mais, abrindo mão de uma possibilidade de fazer 400, 500 pontos a mais. Não vale a pena. Tu já tá com o trade ganho. Tu fazer 700 e fazer 750 é a mesma coisa. Agora, tu fazer 700 e fazer 1.300 não é a mesma coisa. Perfeito. Tu abre mão de 50 para buscar bem mais. Não vale a pena, tá? Valeu. Assim, eu já fiz esse teste, tá? Acredite, não é... É a mesma coisa que você trocar a garantia de ganhar 50 pela possibilidade de ganhar 1.000. Então não vale a pena. 50 não vale você garantir 50 e não ganhar 1.000, entendeu? Exato. Entendi. Valeu. Deixa eu só para estar na mesma página que vocês, né, até conceitualmente. Quando vocês falam offset, para mim o offset é o quê? É aquele rangezinho, aquele desvio padrão, vou usar a palavra essa, aquele desvio padrão que a volatilidade normalmente oscila muito, muito rapidamente do ponto que a gente quer entrar ou sair. Tá? Isso é que eu entendo como offset. Não, mas aqui é no sentido de distância para o último preço. Aqui é outro sentido, Fabio. É a distância para o último preço. É a distância do último preço. É isso que eu quero esclarecer. Não é a distância que vai ser mantida. Não tem nada a ver com o offset lá de execução da ordem. Isso. É isso que eu quero deixar bem claro, porque tem o offset, que é a execução da ordem, que é aquele desvio padrão para cima ou para baixo, que se der uma volatilidade muito alta, para você não ficar fora da ordem, a plataforma te fala, ok, Fábio, então você está me permitindo o seguinte, você quer entrar no 10. Se der uma oscilada muito rápido, você me permite entrar a 12 ou entrar a 8. É mais ou menos isso. Na verdade, o offset é a distância da última cotação. Beleza, então tá bom. Nesse caso aqui, a distância da última cotação para nós. E aí, a gente tem ainda como complemento, que é a frequência de ajuste, que agora me foge quem foi a pessoa que me lembrou ali, mas tem a frequência de ajuste, que acontece o seguinte, a gente faz a frequência de ajuste a cada 50, então o preço, ele só vai mover o stop quando o preço for descendo 50 pontos. Então, esse pedacinho de preço que ele fez aqui, não mexeu no meu stop. Se eu deixar uma frequência de ajuste de 1, por exemplo, cada tique que ele mover para baixo aqui, ele vai trazer junto o stop um pontinho para baixo, um tiquezinho para baixo, 5 pontinhos. Não é o que a gente quer. A gente quer que feche um box. Quando a gente faz o parâmetro, faz as ordens de stop, né? Ou seja, o roteamento da edita zone stop, lá aparece como frequência de ajuste. Sim. Quando a gente faz o roteamento das Não. Lá aparece como distância. Não, lá aparece como distância para a última cotação. Isso, e também tem a frequência de ajuste. A frequência de ajuste é esse momento aqui que eu estava fazendo os risquinhos aqui. Essas são as expressões que a gente tem na ordem de stop. Exatamente. O offset ele aparece na estratégia de entrada. Beleza, então como? Tá bom, entendi. Obrigado. Mas aqui lá não é só offset, lá é stop offset. Lá é stop offset. O offset em si é a distância de uma coisa para outra, né? É aquele espaço entre uma coisa e outra. Lá é o stop offset. Aqui a gente está falando do offset, a distância entre o preço e o stop que a gente está colocando. Aliás, e o trailing stop, não o stop, e o trailing stop. Mas, voltando aqui à condução. Alguém não entendeu como fazer isso manualmente ou configurar na plataforma é fácil, mas manualmente alguém tem dificuldade. Alguém que está na sala não tem o Pro ainda? Será? Tem bastante gente que não tem. Tem bastante gente que não tem ainda. Eu não tenho. Eu só fiquei com a dúvida, Fabrício, acho que até deixei passar. Era, por exemplo, lá no box, que estava miudinho, acho que é 1,69, quando ele corrigiu. Lá, aqui, 1,65 aqui? Isso. Não, na frente, na próxima. Aqui? Tá. Aí, sim, 69. Aí ele corrigiu. Digamos que ele não tivesse retornado, ele tivesse voltado no sentido contrário da entrada. A gente sairia com 0 a 0, né? Se aqui... ao invés de ele... Se ele tivesse feito isso aqui... Isso, tivesse feito essa... A gente sairia com 0 a 0.
O segundo contrato ou o terceiro? É porque, pelo que eu vi com o stop, ele ia zerar, foi o que eu entendi. Sim, mas qual? O segundo ou o terceiro contrato? O terceiro. O terceiro sai no zero. O segundo, sim. O terceiro sai no zero. Entendi. Se ele corrigir aqui, Fabrício, a gente sai com 2. Se ele corrigir no 100 ele falou qual? No 163 ou no 9? Ele falou de 169. No 69. Aqui o segundo contrato já morreu. O segundo contrato já tinha. Porque o segundo contrato ele encerrou no box 166. Entendi. Então, quando eu chego no box 163, a gente não conseguiria. Não, no box 169, eu já estou só com o terceiro contrato em tela. Isso, entendi agora. E aí, se ele volta lá no preço de entrada, a gente sai do trade com 0. Aqui a gente sai com 0 se ele der errado, tá? Entendi. Então aí isso aqui a gente ignora e a gente sai com 300. Oi. Fabrício, só me confirma uma coisa. No caso, aí então, sempre que ele bater no 100, aí os outros dois já vai pro break-even já, né? O terceiro também vai pro break-even com 100 pontos, né? Perfeito. O break-even vai lá pro 0. O break-even vai pro ponto de entrada. Beleza. Então, se ele voltar dali, se o terceiro contrato não fizer 400 pontos, ele volta para o 0. Esse é o setup do terceiro contrato, tá? Ele é feito assim e pode ter certeza, ele foi pensado para fazer desse jeito. Ele só se move quando faz 400 pontos. Se ele fez 350 pontos e voltou para o 0, é assim mesmo. Não adianta querer apertar ele, porque senão a gente não pega os grandes trades. Para pegar os grandes trades, os grandes movimentos, tem que deixar ele longe, tem que deixar ele fazer 400 pontos, porque daí, se ele já fez 400 pontos, muito provavelmente a correção dele vai ser menor do que esses 400 pontos, vai ser menor do que 200 pontos, na verdade, e vai voltar, ele está mostrando força, ele vai voltar para aquela continuidade de alta ou de baixa, nesse caso aqui era uma de baixa, e a gente acabou pegando ainda os próprios 400 pontos que ele foi e depois voltou. Mas ele poderia ter corrigido mais e a gente, né, ter corrigido menos e a gente sairia com mais pontos. Importante entender que a partir do momento que fez os primeiros 100 pontos do primeiro contrato, vai tudo para o 0 a 0, você não perde mais. Não perde mais. Fez a primeira parcial, você não perde mais. Por isso que a nossa taxa de acerto fica tão alta, né? Porque a gente é muito difícil não fazer 100 pontos. Hoje nós fizemos um trade, várias pessoas fizeram juntos. Acho que foi o segundo trade nosso, que deu 100 pontos para todo mundo. Todo mundo levou 100 pontinhos. E eu acho que o quarto trade a gente levou, eu levei quase 500, os outros também. Teve um menino que estava com a gente, que eu lembro o nome de agora, levou 710 pontos, foi? Foi eu. Mas os 100 pontos é raro não pegar, é muito raro. A gente está acima. O Rosalvo estava acompanhando isso um pouco mais de perto, mas a gente estava acima de 80% de taxa de acerto. Teve dia que teve 100%, mas isso é exceção também. Mas a gente, em geral, fica 100%. A gente, em geral, fica acima de 80%. Num dia ruim, a gente cai para 60%, por aí. Mas, em geral, a gente fica na casa de 80%, 85%. No primeiro contrato. No trade, né? Não perde, né? No trade, No trade, porque a gente daí não perde. Se você fizer 5 trades de 100 pontos, você fez 500 pontos do mesmo jeito. Ah, mas daí se eu tomar um stop só com 3 contratos, eu também perco 500 pontos. Sim. Mas, em compensação, desses 5 trades de 100 pontos, muitas vezes vai acontecer isso aqui. Tu vai fazer um trade de 700 pontos. Mas foi o que aconteceu com a gente na segunda ou na terça dessa semana. Logo cedo, nós tomamos 3 contratos na orelha. Foi na segunda ou na terça dessa semana. Acho que foi terça. Foi terça. Eu também levei. Logo de cara, 3 contratos. Aí, logo show. Faz parte, cara. Faz parte. E eu ainda levei mais. Ainda levei mais uma enrabada do dólar ainda. Você ficou mais azedo para você ainda. Cara, não, aquele dia eu saí com perfeito. Aquele dia eu saí forte. Não foi terça, não. Não foi terça, não. Ontem é que eu saí ruim. Terça-feira foi pequenininho. Ontem eu não operei, que ontem eu fiquei o dia inteiro na rua. Ontem também foi complicado.
Fabricião, mostra para mim, eu não tô achando trading stop para colocar lá em estratégias, que eu importei, mas acho que não veio. Tá. Pode ser daqui a pouco, porque daí eu vou ver todas elas no final, pode ser? Tá. Lógico. Porque acho que cada um tava com quase todo mundo. Hoje mesmo eu percebi que o meu tá com um pouquinho de diferença do Gustavo, do Diogo. Depois a gente repassa isso daí, é legal. Não, eu abro ali, a gente vai ver um por um daí, beleza? Beleza, feito. Eu acho que eu ouvi a voz do Levi me chamando, se eu não estou enganado. O Fabrício, aí eu não estava. Tudo bem, né? Tudo bom. Eu não estava sabendo dessa reunião agora no final da tarde, né? Hoje eu operei só até às 13 horas, aí tive que ausentar. Depois voltei só no finalzinho. Aí eu entrei agora atrasado, mas eu peguei boa parte aí. Mas, de qualquer forma, depois isso aqui vai subir lá para o YouTube, né? Vai para o YouTube, vai para o YouTube. Tá. A gravação já está sendo feita para... Ela vai direto, não vou nem editar. Eu baixo ela para o meu computador, talvez eu corte o primeiro segundinhos ali, mas ela já não vai ter edição. Vai direto para o YouTube, vai assim mesmo, com palavrão e tudo. Não, depois eu pego completo, então, que eu estava falando que eu não estava sabendo, né? E cheguei atrasado. Mas tá tranquilo, eu também fiquei aguardando que você me chamaria hoje para a conversa. Cara, ainda falta 17 pessoas. Não fechou ainda não, né? Não, ainda falta 17 tarefa pessoas. Tá eu tô grande. indo devagarinho. Tá não, eu nem ia falar, né? Mas surgiu a oportunidade agora, né? Só perguntar. Não, mas eu já tranquilo. tinha falado para ele, Levi. Não, o Gustavo tinha me avisado. É que eu tive que sair da sala, eu deixei o recado para galera, se o Fabrício me procurar aí, vocês falam que eu tive que sair, mas... Pode ficar tranquilo aí que... Pode ficar tranquilo que eu te dou um toque. Talvez aconteça final de semana, daí se tu não puder, tudo bem, a gente faz segunda, mas talvez aconteça final de semana, tá? Não, tô aqui, tô beleza. Pessoal, última vez... Não tenho pressa também não, viu, Fabrício? Não, mas eu tenho. Não, eu tenho que resolver isso até segunda-feira, tá? Pessoal, sobre essa condução com 3 contratos, alguém tem, tirando a parte de preencher a estratégia, isso a gente vai fazer no final. Na condução, alguém não entendeu como fazer, eu explico quantas vezes for necessário, mas eu quero que todo mundo entenda. Alguém não entendeu como fazer a condução com os 3 contratos? Fabrício, acho que é bom deixar bem claro também o porquê da gente chegou à conclusão de que operar com 3 contratos, muito embora se você tomar o stop nos 3 contratos logo de cara, é meio judiado. Mas o fato de operar com 3 contratos, acho que você falando fica mais nítido para as pessoas. É muito mais seguro da gente sair com ganho. Sim. Apesar de o stop ficar um pouco mais caro, aliás, um pouco não, ele fica 30%, ele fica 50% mais caro, né? A gente passa de 100 para 150 em geral, né? Ele fica um pouco mais caro, sim. Ele arrebenta com o gerenciamento do dia, porque a maioria das pessoas está com o gerenciamento de R$150, sim. Mas a nossa taxa de acerto é tão grande, com pelo menos um contrato, que compensa. Apesar de eu ser totalmente contra a gente ter risco maior do que ganho, nesse caso a gente está conseguindo manter uma taxa de acerto tão alta que a gente consegue operar assim. Eu sou muito contra a gente ter risco maior do que ganho. Todo mundo sabe disso, eu já falei isso milhares de vezes. Mas aqui a gente tem uma taxa de acerto tão grande. Por exemplo, deixa eu exemplificar para não ficar, talvez para ficar mais claro. Eu falo sobre a estratégia aquela do monarca lá daquela grande cidade, né? Vai pro YouTube, não vou dizer, né? Vai pro YouTube, eu não vou falar, né? Exato. Então, a estratégia do monarca, do filho do rei, a estratégia do filho do rei, ela tem uma relação risco-ganho 2,5 para 1. Ou seja, eu entro arriscando 2,5 vezes o que eu vou buscar. Por que ela me incomoda demais, enquanto que a minha estratégia, que a nossa estratégia não me incomoda? Porque a nossa estratégia não está limitada a 100 pontos, como aquela. A nossa, ela garante no mínimo 100 pontos em 80% das vezes, 85% das vezes, às vezes até mais. Ela garante 100 pontos. E ela não fica limitada a 100 pontos. Como eu mostrei nesse trade aqui, deu 700.
Então, aquele meu risco-ganho, que era de 200, de 500 e... No caso, daria 150, 450, 180, 480. Se for 160 pontos, 480, se não, 630 pontos. A gente aqui já está acima de... Está abaixo de 1 o risco-ganho, né? O risco está menor do que o ganho. Então, isso aqui me faz ficar mais confortável. Não gosto de fazer o trade com um risco maior do que ganho. Mas aqui a gente tem a possibilidade de fazer um trade de 1000 pontos. Lá na estratégia do Filho do Rei, não. Lá, a tua estratégia é, tu entra arriscando 250 e tu ganha 100. E o teu limite, e o teu ganho está limitado em 100. Por quê? Porque ela é contra a tendência. Tu entra com um alvo fixo, tu não faz trailing, tu não faz porra nenhuma, e tu te expõe em 250. Quer dizer, tu tem que acertar 3 vezes, errar uma e tu vai sair com um lucrinho desse tamanho. Aqui, a gente pode até tomar fumo num trade e estragar o dia, mas a chance disso acontecer é de 20% ou menos. Porque, em geral, a gente faz pelo menos 100 pontos. Pelo menos 100 pontos. A gente não fica limitado assim. Por isso que usar... Só um segundinho. Por isso que quando o Moacir falou de que é melhor operar com 3, é por isso. Porque quando a gente insere o terceiro contrato, ele melhora em muito a minha relação risco-ganho num determinado período. Porque eu passo a ter ganhos maiores que eu não tenho quando eu estou só com 2 contratos. Com 2 contratos eu não consigo fazer um trailing stop tão longo, porque eu sou obrigado a apertar para não devolver demais. Daria para fazer, por exemplo, mas então eu vou tirar o contrato do meio, eu vou tirar esse contrato aqui, eu vou tirar fora e vou fazer só o primeiro, assim como se fosse o primeiro e o terceiro. Dá, mas esse aqui ele não acontece com tanta frequência. Esse aqui não acontece com tanta frequência quanto esse. Então, eu eliminar esse contrato aqui afeta negativamente a minha balança. Então, é melhor eu eliminar... É muito comum fazer os 200 pontos. É muito mais fácil. Exato. Então, é melhor eu eliminar o terceiro e manter os 2 primeiros contratos. 100 é 80%, 200 pontos é 60%. Isso. Porque a gente, daí para cima. Independente da tendência, se é de alta ou se é de baixa, dentro do setup, é claro que você já falou isso várias vezes, e o pessoal que está aqui há mais tempo, o Gustavo, o Levi, tem mais alguns aqui que eu não lembro, o nosso setup ele é muito bom quando tem movimentos longos. Não precisa ter tendência, mas tem que ter movimentos longos. 400 para cima, 400 para baixo, 500 para cima, 500 para baixo. Isso. Não tem problema. Pode ser tendência de alta, tendência de baixa, não tem problema. Agora, quando ele está com um zigue-zague aí de 100 pontos, 200 pontos no máximo... Quando ele encaixota com menos de 400 pontos, fica muito ruim. E aí a gente tem que ter sabedoria para dizer, mas deu setup. Tudo bem, mas tu tá num caixote, tu tá vendo que tá num caixote. Tem que ter sabedoria para dizer, olha, me sinto mais seguro em esperar um outro trade. Eu acho que isso é uma questão de gerenciamento individual de cada um que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas deu setup, tu falou que deu setup, tem que entrar. Ok, mas tu tá vendo que tá dentro de um caixote há mais de meia hora, tu vai insistir, talvez não seja o melhor momento. Espera durante o dia, ele vai sair daquele caixote. E aí tu não vai fazer. Se tu for fazer olha, presta atenção nisso. Se tu for fazer todos os trades do dia, aí mesmo no caixote tu entra. Porque uma hora o caixote estoura e tu tá dentro. Se tu for fazer todos os trades do dia. Ninguém aqui vai fazer todos os trades do dia. Então, se tu viu que tá no caixote, tu não opera. Tu espera sair do caixote, espera um cruzamento lá fora e aí sim tu vai fazer o teu trade. Certo? Fábio, tá com a mão levantada? Não precisa levantar a mão, cara. Entra falando, vai. Não, cara, é que eu te interrompi 2 vezes, pô, e aí eu capaz, não, com isso. Eu acho que, levanta a mão porque é mais fácil você que está conduzindo. Assim, eu só queria pontuar da seguinte forma. Assim, a gente, é melhor operar com 3 contratos, melhor com 3 contratos. A minha leitura é o seguinte, é melhor operar com o setup que a gente está colocando na tela agora. Por quê? Probabilidade, 80% para 15%. Né? Ou seja, é muito maior para dar alguém.
mas você mesmo falou, as chances de dar o terceiro contrato são muito menores do que fazer o primeiro, que são muito menores de fazer o segundo, que é muito menor do que fazer o primeiro. Certo. Então, assim, lógico que eu gostaria de ter margem e grana para operar. Cara, vou o seguinte, vou meter posse de cara a partir com 2 chances de fazer mão cheia. Então, assim, eu só queria deixar bem. Eu, por exemplo, eu começo operando com 1, mas com o setup que está aí na tela. Perfeito. Fiz 100 pontos. Esses 100 pontos é o que me permite, no segundo trade, do primeiro deu, porque se eu der tomar 3 loss, que seria, digamos, os 15% da probabilidade, que a probabilidade ela não disse primeiro você vai atingir os 85%. Não diz. Pode ser todos juntos de uma vez só no mês. Exatamente. Pode dar gain como pode dar loss. No dia só. E vale lembrar o seguinte, que para poder chegar na marca de 85,15, você tem que operar o dia inteiro. Sim. Então, assim, eu só me preocupo porque tem gente que tem margem de, sei lá, 100 mango por dia, e se o cara meter os 3 contratos de cara, ele pode cair nos 15% da probabilidade, ele tá claro. fora. Não, mas aí olha para minha tela, olha o que eu comecei desenhando na tela. É o que eu vou fazer. Eu vou entrar o seguinte, para a grana que eu tenho, começo com um contratinho, deu gain, se deu gain, beleza, já aumento para 2, porque eu sei que a margem do segundo já tá garantida. Está garantida, perfeito. Deu gain no segundo... Pois mas tem uma situação, Fábio, só tem uma situação, Fabrício, por favor, me corrija, é o seguinte, eu entendo o seguinte, que eu já fiz muito isso, mas eu acabei tomando loss. Por quê? Porque você faz 2 contratos e ganha, faz 2 operações e ganha com um contrato. Aí na terceira você está achando, beleza, já fiz um fundinho, vou fazer um terceiro, aí você entra lá com os 3 contratos na terceira e dá loss. Então, tudo aquilo que você ganhou nos 2 primeiros, você toma no terceiro. Por quê? Você ganhou menos do que perdeu. Porque quando você ganhou, você estava com um contrato. Quando você perdeu, você perdeu 3 contratos. Mas aí é o risco da atividade. Entendeu? Só que aí eu concordo, mas eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente está operando... hoje eu vou operar com 1, ou hoje eu vou operar com 2, ou hoje eu vou operar com 3. Agora, essa questão de vir crescendo no mesmo dia ali, pelo menos para mim, deu errado. Talvez para, não sei, a estatística do pessoal. Não, eu vou te dizer o seguinte, cara, eu acho que de repente tu deu um pouco de azar. Porque para mim e é ruim a gente falar em azar aqui numa coisa, porque a gente tenta ser bem técnico e tal, mas talvez tu tenha caído, como o Fábio falou, na estatística de tu pegar uma sequência ruim. Porque me agrada muito essa técnica de tu construir um colchãozinho para fazer um trade melhor sem comprometer o que tu já tinha. Tu tá comprometendo mais o que tu ganhou do que aquilo que tu já tinha. E aí tu consegue, com uma exposição de um capital inicial, vamos dizer assim, de uma margem diária inicial, com aquela exposição pequenininha, tu consegue arriscar buscar um trade potencialmente de 1.500 pontos. E aí eu acho que nesse sentido, eu gosto dessa estratégia. Inclusive eu estou conversando com o pessoal que vem lá para a Sala Pro. Para alguns eu estou propondo algumas coisas parecidas com isso. A gente começa um primeiro trade, faz com um contrato ou com 2, no segundo a gente, dependendo do resultado do primeiro, a gente ou pesa ou alivia a mão, então alguma coisa nesse sentido a gente vai fazer. Me agrada também, assim como o Fábio, me agrada também fazer isso. Especialmente se tu tá com a mão pequena, se tu tá com a margem de garantia pequena, que tu precisa fazer um colchãozinho para poder te arriscar. Então, assim, eu tenho 50, eu ganhei mais 50, opa, agora eu tenho 100. Se eu perder, eu saio no zero, mas eu saio no zero não, eu saio perdendo 50, mas se eu ganhar, eu já tenho daí agora 200, sendo que 150 eu já tirei do mercado. Então, os meus 50 do dia tá lá ainda. Agora, se eu perder esse 150, ele é do mercado. Só que pegar esse 150 que eu já ganhei do mercado e tentar transformar ele em 300, para mim, vale a pena. Eu gosto. Mas é a minha opinião pessoal. É questão, igual a gente disse, é uma questão pessoal. Tá? Igual a gente... Vamos tentar só mudar as referências de tempo. Ao invés de pensar, por exemplo, no dia, a gente não fala que o importante é pagar DARF no final do mês? Exato, não é isso que a gente fala? Exato. O trade, se a gente diminuir esse tempo para um dia, o importante é a gente pagar DARF no final do dia. Entendeu? Então, eu digo porque assim, novamente, eu gostaria de ter capital para poder operar 3 de cara, dar 2 boletadas, beleza. Tomei 2 loss, aí já não tem a ver com grana, tem a ver com o seguinte, opa, não estou fazendo leitura de mercado, vou parar, porque aí é gerenciamento de risco. Mas não adianta eu querer, por exemplo,
se eu tomar o primeiro loss no primeiro dia com pouco dinheiro, eu não consigo tentar buscar os 85% de chance de ganhar dinheiro. No próximo trade. Já acabou, entendeu? Então, só uma licencinha para mim. Claro. Rapidinho. Isso aí é particular de cada um. Sim, entendeu? Sim. É o que o Fabrício falou no começo da reunião. As cartas estão na mesa. Cada um vai jogar com o que tem. Entendeu? Então, o importante é agora a gente entender as estratégias, preencher direitinho as boletas, e cada um vai fazer do seu jeito. Isso aí não tem jeito, cara. Vamos, é isso aí. Porque, sabe por quê? Deixa eu complementar o que o Gustavo está dizendo, voltando no que eu falei no início da nossa conversa aqui. Por quê? Por que isso? Por que eu decidi isso? Por que... Vou colocar de uma forma que vocês conhecem a minha sinceridade para falar as coisas. Decidi fazer isso porque eu fiquei de saco cheio. Moacir já tinha me ouvido dizer isso, né, Moacir? Fiquei de saco cheio. Tá certo, tá certíssimo. Fiquei de saco cheio. Por quê? Porque eu sei que tem gente fazendo de forma diferente. E aí ficam com aquela coisa de assim, eu não vou preencher o relatório, porque se eu preencher o relatório ele vai ver que eu não estou fazendo como foi combinado pela sala e tal. Então vamos parar com essa hipocrisia, tá? Gostaria que todo mundo tivesse seguindo o que a gente combinou? Pô, gostaria. Mas a humanidade não é assim e eu não vou me doer mais pela humanidade. Aqueles que estão na sala Pro, que estão assumindo compromissos individuais comigo, esses eu vou cobrar e vou ser rígido individualmente. E quem não seguir, volta para a sala trader numa boa. Vai ter a primeira conversa, eu já conversei com os que eu já conversei, eles já entenderam isso. Vai ter a primeira conversa, se com a primeira conversa não resolveu, uma semana depois, fulano, vou pegar, por exemplo, o exemplo do Marcos. Marcos, pô, cara, a gente conversou, a gente combinou, aí a gente conversou a primeira vez, não deu certo. Marcos, eu acho que o momento para ti não é da sala Pro. Tu tá voltando para a sala trader. Ah, mas é que não sei o quê. Desculpa, Marcos. A gente conversa na sala trader. Puf, sala trader. Acabou. Aqui na sala trader eu não vou fazer isso. Eu não vou expulsar ninguém. Não vou fazer isso. Ditatorial não funciona comigo. Mas na sala Pro, a gente está assumindo compromisso individual. Eu estou olhando na câmera e conversando na câmera com cada um de vocês. E vocês comigo. Fabrício, eu acho até que a gente pode deixar em aberto, fica a sua opinião como moderador e como principal instrutor da sala. Assim, durante o trade, tenho percebido já há algum tempo, que a gente está respeitando muito. Tem hora que dá até sono, cara, que ninguém fala nada. Uhum. Mas fica à vontade para a pessoa falar, tô com 3 contratos, tô com 2, tô com 1. Sim. Não, paciência. Sim. Você está com 2 porque se sentiu, o que o Fábio falou, eu me sinto melhor com 1. Legal. Hoje eu não tomei um lote de manhã, por quê? Porque eu estava no simulador. Quando eu entrei na conta real, foi que eu senti que estava legal para ir para a conta real. Mas o primeiro movimento do dia foi loss. Eu não tomei porque eu estava no simulador. Uhum. Porque senão eu tinha tomado também. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa sua opinião de eu não vou brigar com ninguém, quem quiser faz 1, 2, 3. O setup está aí. Eu acho que com 1 funciona também. Eu só penso assim, que com 1, para mim, para o meu emocional, com 1 é mais difícil de eu sentir o movimento, para mim. Sabe, para mim, tu sabe qual é que é o problema? Para mim, sabe qual que é o problema do 1? Ele fica muito parecido com o setup do Filho do Rei. Sim, sim. E eu não gosto. Não gosto. Não gosto por quê? Não gosto porque você sabe. Vocês já me ouviram. Oi, como é que é? Quando você entra com 1, na pior das hipóteses, você tem que entrar com 1 para 1. Ou seja, você entra para buscar 100 e para perder 100 no máximo. Isso. Porque se você entrar com 100 para perder 200, você está 2 para 1. Você está arriscando o dobro do que você está tentando conseguir. Se você não entender que se você tem que entrar com 100 para perder 100, você vai tomar um loss de 200 para tentar ganhar 100, que é o que você está falando do setup do Filho do Rei. Do Filho do Rei. Por que eu não gosto? Porque assim, no setup do Filho do Rei, em geral, a tua relação é 250, relação risco-ganho, né? É 250 para 100. Olha só, cara. Em geral. E ela tem, além disso, ela tem uma taxa de acerto que dizem que é 80%. E é uma
puta de uma mentira. Aquela bosta funciona em pouco mais de 60% das vezes. Eu cansei de ver aquela imundícia. Não tem 80%, mas nem a pau de 80% de acerto. Eu também já fiz estudo dele lá, acompanhei vários dias independentes, meses independentes, não tá longe de 80%. Tá longe uma eternidade de 80% de acerto. Enquanto que a nossa, a gente está falando de um stop de 210, que eu acho horrível, para uma relação de 100 também, para buscar 100. Porém, não, tô falando com um contrato só. Porém, a nossa taxa de acerto é de quanto? 80%. 85%. É isso aí. Tem dias que é até mais, né? Mas é 80%. Então, dá para comparar? Dá. As duas são ruins. Eu não gosto de um contrato, porque ele me tira a possibilidade de fazer boas pontuações. Ele me limita em 100 pontos. Certo? Ele me limita em 100 pontos. Agora, é 210, já é 40 pontos a menos. Então, de 2,5 eu já estou falando em 2,1, já diminui bastante. E além disso, aqui a gente sabe, tá nas planilhas de um monte de gente fez. Eu sei que teve um monte de gente que. Vou dizer outra coisa. Eu sei que tem um monte de gente que fez planilha para conferir se a estratégia era boa mesmo. Eu sei. E viram que é. E viram que ela é boa. E aí ficaram quietinhos. Eu sei um monte de gente que comentou, tô fazendo não sei o que e tal, e depois morreu o assunto. Por quê? Parou de preencher a planilha porque viu que essa merda dava 80%, 85%. O único que falou, eu vou fazer, tô fazendo para ver como é que funciona melhor, tá? O Rosalvo trouxe pra gente aqui os dados e mostrou 82%, 85%, 80%, 77%, tudo nessa casa de 80%. Teve dias que foi 90%, 92%. Mas tá, não vou nem reclamar dessas pessoas que estavam tentando provar que a estratégia não era tão boa. Agora, mas o Rosalvo não tentou provar que era boa. Pelo contrário, o Rosalvo estava ajudando a descobrir qual o melhor tamanho de parcial. Exatamente. Completamente diferente. O Rosalvo estava ajudando a fazer um estudo. É absolutamente diferente. Por isso que eu fiz questão de frisar. O Rosalvo trouxe o resultado para nós. Fez uma coisa séria. Só que eu sei, a gente pesca algumas coisas aqui e ali. Eu sei que teve gente fazendo planilha para ver se o setup estava dando certo ou não. Estava dando... a taxa de acerto alta assim ou não, tá? Tudo bem, óbvio, não vou falar quem era, não interessa, mas eu sei. Bora. Então, voltando vamos lá, Barba, vamos voltar ao nosso foco aí, que como esse negócio de gerenciamento individual, toda vez a gente entra nesse assunto e fica divagando aí, vamos focar. Então aqui, otimizar essa reunião, pelo amor de Deus. Exatamente, 7h30 já. Tudo bem, pô. Mas também não precisa ficar até o fim. Se quiser sair, fica à vontade. Não, é que pra gente não perder o raciocínio. 250 pontos contra 210. Eu não gosto dessa relação aqui, nenhuma das duas. Mas a nossa taxa de acerto é boa. Então, concordo com o Fábio, por exemplo, quando ele diz, no primeiro contrato, no primeiro trade eu vou com um contrato só. Por quê? Porque eu sei que a chance dele se dar mal é só 15%, 20%. E aí ele vai fazer 100 pontinhos que vai ajudar ele a poder absorver o segundo trade com 2 contratos. Porque daí aquele stop que era de 150, 160 ou de 210 pontos, ele já tem, do segundo contrato, ele já tem metade da pontuação defendida, porque ele fez lá no primeiro. Então ele está aumentando um pouquinho o risco dele no segundo contrato, no segundo trade, mas ele já defendeu um pouco no primeiro. E se esse segundo dá certo, melhor ainda, porque daí ele já tem uma proporção melhor para fazer o terceiro trade de novo com 2 contratos, ou até daí, se foi bem, dependendo se ele evoluiu bem, faz até com 3 contratos. Porque se esse segundo trade com 2 contratos dá certo, ele vai sair com pelo menos 300, 250, 300, pelo menos 200, mas 250, 300 pontos, 400 pontos, dependendo da evolução. E aí ele tem pulmão para fazer o terceiro trade, e aí sim, aí ele tem a possibilidade de buscar 700, 800 pontos. Então, para mim é muito melhor com 3, mas funciona com 1 e funciona com 2. Por isso que a gente está aqui vendo. Por que eu fiz questão de começar pelo 3? Opa! Por que eu fiz questão de começar pelo 3? Deixa eu limpar isso aqui rapidinho. Porque para a gente voltar e falar do 2 e do 1, é só a gente voltar e vir apagando isso aqui. Então, para eu fazer com 2 contratos, eu vou tirar fora isso aqui. A gente vai fazer esse trade aqui, por exemplo, a gente vai fazer a condução dele
do primeiro contrato da mesma forma e do segundo contrato da mesma forma. Então, é a melhor opção fazer com 2 contratos, ou com 1, ou com 3? Cada um agora vai descobrir. Cada um vai fazer do seu jeito. Para mim, se a pessoa tiver condições na margem de garantia de fazer 3 contratos, eu acho melhor. Se não tiver e quiser fazer com 2, ok. Se não tiver e quiser fazer com 1, ok. Estão colocadas as condições aqui. Como eu falei, eu comecei pelo 3 porque agora eu venho aqui, eu sei que é só eu tirar fora isso aqui, e aí eu sei que esse trade, que era um trade de 700 pontos com 3, né, desculpa, no CT3, né? No CT3 ele fez 700, no CT2 ele fez 300 pontos, e no CT, ou CT1, a gente pode até deixar CT1 para ficar padrão assim, no CT1 ele fez 100 pontos. Essa é a configuração. A configuração não, esse é o resultado possível nesse trade, lógico, né? É o resultado desse trade usando 1, 2 e 3 contratos. Olha a diferença da proporção de 1 para 2. Tu pensar assim, de 1 para 2 ele tinha que dar 100, 200. E de 3 tinha que dar 300. Mas na verdade a gente passa de 300. Acumula. E aí eu passo, ao invés de eu ter 200, eu tenho 300. E ao invés de eu ter 50% a mais de 300, por exemplo, né, e eu passar de 2 para 3, eu passar de 300 para 450, eu passei para 700. Então tá vendo como é mais vantajoso? Tipo assim, a média por contrato aqui foi de 100. A média por contrato aqui é 150. Consegue entender esse raciocínio? A média por contrato aqui é 700 dividido por 3, vai dar 230. 260 e pouco. Não, acho que é 230, né? É 233. 233, 230, 235 pontos. Tá vendo como a proporção melhora quando a gente usa 3 contratos? 1, 2, 3 contratos. E possivelmente se a gente fizesse mais um trade aqui, mais um quarto contrato, que melhoraria ainda mais. Então, é uma evolução. A média por contrato no trade, ela melhora. Por isso que eu insisto que é bom ter 3 contratos. Entendem? A gente passa de 100 para 150, de 150 para 230. Eu acho muito bom a gente conseguir ter essa melhoria da pontuação média por contrato. Bom, se com 3 contratos ninguém teve dúvida na condução, eu imagino que com 2 contratos ninguém tem também, porque ela é a metade do caminho. Mas mesmo assim, alguém não entendeu como fazer com 2 contratos? Silêncio? Ok. Com 1 contrato, então, alguém tem dúvida de que tem que colocar os 100 pontos aqui e era isso? Detalhe, o que a gente pode fazer de novo, tanto no segundo quanto no terceiro, né? Aliás, tanto no CT2 quanto no CT1. O que a gente pode fazer? Nesse primeiro contrato, eu falei que a gente pode fazer o trailing stop nele com isso, mas aí só para quem tem o Profit Pro. Na mão não dá para fazer. O que a gente pode fazer aqui? E aí eu vou voltar para o Word, agora eu vou limpar isso aqui. Vou limpar todos os desenhos, tá? E a gente vai voltar para o Word. Word, aqui. E aqui. Qual é que é a diferença aqui para operar com 2 contratos e operar com 1 contrato? O que é a diferença aqui? Com 2 contratos, a gente vai fazer 100, offset de 10, gatilho de 200, offset de 100, frequência de 50, disparo, break-even, tudo igual. No caso do primeiro contrato, eu coloquei, para todos, né? Eu coloquei aqui o trailing stop, a gente faz com gatilho de 100 pontos, que seria 20 ticks, né? 20 ticks. E faz um offset de 2 ticks. Aqui seria a distância para o último preço, né? Depois lá na hora de preencher a ordem stop, a gente vai ver lá a distância para o último preço. E o gatilho é o preço para disparo, né? Por que eu penso em fazer isso aqui? Porque às vezes acontece, semana passada me aconteceu mais de uma vez, ele foi direto do 100, antes de passar do 100, ele foi direto até o 150, e aí voltou um pouquinho e me tirou com 140 pontos. Então, para quem usa o Profit Pro,
vale a pena tu configurar, por exemplo, desse jeito, porque quando tu tiver no trade e ele bate no 100, e aí a frequência de ajuste é 2 ticks também. Então, quando tu passou aqui no 100 e foi, digamos, até o 150, quando ele fechou o 150, ele vai trazer o teu stop, vai trazer para o 140. Só que se ele vier rápido e ele não voltar aqui, e ele vier até o 200, ele vai te trazer para o 190. Então, tu abre a possibilidade de, nesse espacinho aqui, tu ganhar alguns pontos. Pode ser 10, 20, 30 pontos. Funciona. Hoje aconteceu, viu, Fabrício? Hoje fez 200. Oi? Comigo. Hoje comigo aconteceu isso aí, eu fiz 200. Perfeito. Então ele foi até 210 e tu defendeu 200. Desvantagem. O meu tá com 1. Tudo bem, a gente vai ver isso junto. Pode ser 1, pode ser 2. Desvantagem. A vantagem eu já mostrei. Desvantagem. Todo mundo vai estar pegando 100 pontos, fixo, e tu vai pegar 90. Se ele bater no 100 e voltar imediatamente. Só que nem sempre ele bate no 100 e volta imediatamente. Às vezes ele vai do 100 até o 120, e aí tu voltou 10, tu saiu com 110. Então a diferença é que, na pior das hipóteses, quando ele bate no 100, o teu 90 é o teu mínimo. Mas ele é um mínimo. O máximo, se acontecer um leilão, por exemplo, e ele descer 1000 pontos para baixo, tu tá lá 990 pontos atrás. Conseguem ver que tem uma possibilidade de ganhos que a gente não conhece. Só interessante. E a gente troca 10 pontos pela possibilidade de fazer 50, 100, ou como disse o Rosalvo hoje, fez 100 pontos a mais. Ao invés de 100, fez 200. Eu, essa semana, ao invés de 100 fiz 140 no primeiro contrato. Então, para mim, para quem tem o Profit Pro, vale a pena fazer essa configuração. Eu não estou com essa configuração ainda, eu vou fazer. Não, nós vamos abrir agora, então. Se ninguém tem nenhuma dúvida, agora eu vou abrir o Profit e a configuração. Se você pensar, Fabrício, se em 10 vezes acontecer uma dele ir direto, compensou 10 vezes errado. Já valeu a pena, né? Já, no mínimo, empatou. Isso. E se acontecer mais vezes, ótimo. Nas configurações que estão importadas, daquela última que você disponibilizou lá, Bárbara, já está assim, o trailer stop está com gain de disparo 20, distância da última cotação 1 e frequência de ajuste 10 para o Insane. Aí a gente pode fazer um ajustezinho, daí agora nós vamos ver isso junto, porque é uma coisa que a gente pode discutir e tudo mais. Então, vou começar pela estratégia de roteamento, aí a gente vai para as ordens de stop, tá? Estratégia de roteamento, a gente tem aqui CT, e aí eu já vou renomear isso aqui, eu vou deixar assim, a CT, eu vou botar CT1, aí a gente vai ter, vou criar uma nova CT, Win 11R CT2. Não precisa de CT, Fabrício. Hã? Não precisa de CT. Win 11R1. CT de contrato. Não, CT de contratendência. Não precisa. Precisa, porque eu quero diferenciar da estratégia longa que busca 200 e 500 pontos. Eu tenho que saber que é a estratégia curta. Eu ainda continuo tendo a estratégia 11R. Eu não. Eu já tenho pus ela 1, 2 e 3. Não, a gente tem que ter ela ainda por enquanto. E aí aqui eu vou renomear essa aqui para CT3, tá? Só para... Na verdade a gente vai falar assim, ó, a gente não precisa falar o nome inteiro dela. Fala CT1, CT2, CT3. A gente já sabe que tá? Para facilitar mesmo. Eu já tenho aqui a Win 11R CT. Eu vou substituir ela ou nós vamos fazer uma nova? Não, nós vamos ter 3 agora. CT1, CT2 e CT3, tá? A primeira. Vou começar do zero aqui então. Isso, mas você vai dar tempo para a gente fazer agora? Vamos fazer. Vamos fazer agora, rapidinho aqui agora. Vamos fazer agora rapidinho. Que se você deixar só gravado, depois a gente faz com o tempo. Não, vai estar gravado. Vai estar gravado, mas eu vou fazer. Vai estar gravado, mas eu vou usar uma por uma agora, tá? Eu vou tentar fazer junto aqui então. Tá bom. CT1, tá? Que é aquela que a gente vai fazer com um contrato apenas. Então, vamos lá. Win underline 11R underline CT1.
certo? Depois eu posso disponibilizar o arquivo para importação também, quem quiser. Ah, mas é melhor fazer agora, mano. Tá? Então, eu acho que seria melhor, Fabrício, você deixar depois para a gente fazer. Não, mas eu porque coloco senão você vai perder muito tempo aí também, né? Porque, não, mas é que aqui. assim, Não, mas eu. Não, peraí. É diferente de um para o outro. Não, mas é que não adianta só eu deixar vocês importar. Eu quero mostrar. Vocês têm que entender por que monta desse jeito. Eu quero acompanhar. Não, vamos fazer junto então. Vamos fazer junto então. Olha só. Primeiros nomes. O IN11RCT1, o IN11RCT2. O IN11RCT3. Tá? 3 estratégias, 1, 2 e 3, que é para 1, 2 e 3 contratos, certo? Vamos lá, o IN11RCT1, a primeira estratégia. Aqui no caso está com 2, é claro, eu vou excluir um contrato aqui, então a gente ficou com um contrato. O Gustavo salientou aquela hora a questão de a gente deixar marcado aqui, checado o gain, para ter a possibilidade de mover ele 90, mover ele para cima ou para baixo e tal, então a gente pode deixar, pode colocar, não precisa colocar tão longe porque fica ruim de procurar, mas coloca sem tique, por exemplo, porque daí ele fica a 500 pontos de distância, tu fica enxergando ele no gráfico. Se tu quiser mover ele para o 90, tu vai lá, arrasta ele e traz para o 90. Isso quando a gente está numa região onde tem uma defesa muito forte, tal. Vocês já viram a gente fazer isso várias vezes durante o dia, várias vezes, várias e várias vezes, certo? Então, gain, sem ticks, que dá 500 pontos. Loss, eu deixo como padrão 42 ticks, porque a grande maioria dos nossos stops é de 210 pontos, que é os 42 ticks, certo? Stop offset, 10, 20, 30, tanto faz, tá? Eu deixo 10, o Panonco deixa 30. Coloca enquanto... Vamos botar 20, que é a metade, a média entre eu e o Panonco, tá? Coloca 20, 10, coloca 30, tanto faz. Só não coloca menos de 10. Porque 10 são 50 pontos e às vezes ele pula 50 pontos, ele pula rápido. Então coloca 20, 10, 20, 30, tá legal, beleza? Estratégia stop. Tem a estratégia, nós já temos lá a estratégia Win 100, ela já deve estar aparecendo para vocês, a estratégia stop Win 100. Vai selecionar ela aqui. Se não tem ainda, deixa assim por enquanto, depois a gente volta e completa isso aqui, tá? É só para a gente passar rapidinho pelas estratégias de roteamento. Eu não tenho um Win 100, a minha estratégia stop está aqui um Win 200, então eu deixo quieto, né? Que eu tentei mudar aqui. Coloca nenhuma, vai selecionar ali nenhuma, tá? Depois a gente corrige, tá? Beleza. Então essa está pronta, tá? CT1. Aí vai no OK, né? Vai no disquetezinho que tem ali salvar. Tá? Melhor, porque senão o OK tem que abrir de novo. Não, beleza. CT2 é a estratégia dos 2 contratos. Agora sim, aqui a gente vai ficar com 2 contratos. De novo, eu vou marcar aqui o gain e vou colocar. Só que agora eu vou botar, por exemplo, 100 e 110 para não ficar um em cima do outro, um alvo em cima do outro. Eu vou deixar 100 e 110 aqui, tá? São 2 números só para que eu enxergue no gráfico as duas ordens de como é que fala? De alvo. Os 2 alvos, né? Os 2 alvos. Então, 100 e 110. Pode ser 90 e 100, 80 e tanto faz, tá? Loss, a mesma coisa. 42 para as duas. Stop offset, de novo, a mesma coisa. 10, 20, 30, tanto faz. Eu vou botar 20 agora, certo? Estratégias de ordem stop. Estratégia stop. No primeiro contrato, a estratégia é o Win 100. No segundo contrato, a estratégia é o Win 200. Quem não tem elas agora, deixa nenhuma, depois volta e complementa. E aí a gente salva ele aqui no disquetezinho. Salvou. Essa é a CT2, certo? Vamos passar para CT3 agora, que é a estratégia onde a gente vai operar com 3 contratos. Vou marcar de novo aqui o gain. Vou deixar o primeiro, vou botar 100 ticks, 110 e 120, só para não ficar um em cima do outro, certo? 120, tá? Stop igual para todo mundo, 42. Offset igual, de novo, 10, 20 ou 30, tanto faz cada um. Coloca aqui o que achar melhor, tá? A gente já discutiu bastante sobre stop offset. Estratégias stop. Win 100, Win 200 e Win 500.
Por que o Win 500? Porque já era uma que eu usava. Podia botar o Win 400, porque o gatilho dela é 400? Podia. Mas eu já tinha a 500, a gente manteve assim e ela serve para outra estratégia também, então deixa assim, certo? Ela é igual a da estratégia do 500 que a gente usava lá. Então deixa assim. Quem não tem, a gente já vai ver agora essas 3 estratégias, o Win 100, o Win 200 e o Win 300. Todas elas marcado game, porque a gente quer ver o... A gente quer ver os alvos na tela. Isso, né, Gustavo? E aí, a gente depois, é mais fácil ir lá e excluir elas, se for o caso, do que ficar... Ou mover. Exatamente. Ou então move elas lá para longe, deixa... Rapidinho você exclui ou tira. Isso, exatamente. Ou move lá para longe, deixa o stop pegar e tudo mais, certo? Beleza. Então, estão vistas as 3 estratégias de roteamento CT1, CT2, CT3. Salvei. Ok, ele fecha a janela. Roteamento, editor de estratégias de ordem stop. Aqui a gente vai fazer a configuração das 3 estratégias de ordem stop. Win 100, que é a primeira. Auto break-even, eu deixo desligado, porque a gente não vai usar o break-even no primeiro contrato. Quando ele passa pelo 100, a gente já ativa o trailing stop, que seria então não vou marcar o auto break-even. Trailing stop, gain para disparo, que é o nosso gatilho. Gain para disparo, 20 ticks, ou seja, 100 pontos. Distância para a última cotação, aqui está 1, pode colocar 2, que dá 10 pontos. Deixa eu voltar 2 ticks, 10 pontos, certo? Frequência de ajuste, aqui é uma opção que cada um pode fazer, tá? Eu posso dar a minha opinião, mas cada um pode regular isso aqui de um jeito. Se tu prefere que a cada box cheio ele mova o teu stop, tu coloca a frequência de ajuste 10. Se tu prefere que a cada meio box ele mova o teu stop, vá apertando o stop, tu coloca 5. Se tu quer que a cada 2 ticks ele vai levando o teu stop 2 ticks para trás também, bem justinho, bem apertadinho, tu coloca 2. Então, tu quer que a cada tique ele vá levando junto, que é mais apertado ainda, tu quer que a cada tique ele vai levando, tu coloca 1. Então, para mim, tá funcionando mais apertado, com 10. mais possibilidade de stop, né? Mais possibilidade de tu não deixar evoluir. Então, eu tô deixando 10. Tá? É uma sugestão. Quem quiser colocar de 10 para baixo, 10, 5, 2, 1, é uma decisão individual de cada um, faz como achar melhor. Minha sugestão, como eu uso, é 10. Então fica 20. 10 é bem confortável. 20, isso. 20, 2 e 10. Certo? Salvei no disquetezinho. Agora, Win 200. Aqui a gente usa o break-even. Porque quando ele passa pelos 100 pontos, quando o preço passa pelos 100 pontos, ou seja, 20 tick, a gente traz o stop do segundo, a gente está falando só do segundo contrato, a gente traz o segundo contrato pro break-even, pro 0. Então, a distância para preço de entrada é 0. A gente vai entrar no preço de entrada, com um gatilho, um gain de 100 pontos. Trailing stop. Quando é que ativa o trailing stop? Lembra lá no Word? Ativa o trailing stop quando a gente tiver 200 pontos. 200 pontos são 40 ticks. Então, 40 ticks, a gente dispara o gatilho, né, para mover o trailing stop. Distância para a última cotação. Aqui é um segredinho, assim, que se a gente colocar 20, ele acaba encurtando um pouquinho, porque tem um tique a mais que a gente usa para baixo e um tique a mais que a gente usa para cima. Lembram disso? Então, ao invés de 20, a gente vai fazer 22 tiques. Perfeito. Tá? Então, na verdade, a gente não devolve 100 pontos. A gente devolve 110 pontos. Certo? E a frequência de ajuste? 10 ticks, ou seja, um box. Então, a cada box que ele fecha, a gente vai levando o trailing stop 2 boxes para trás. 2 boxes mais um tick, mais 2 ticks, um para cima e um para baixo. Então, o gain para disparo é 40. A distância para a última cotação é 20.
e a frequência de ajuste é 10 ticks, um box. Certo? Finalmente, o Win 500 é basicamente a mesma coisa, só que o gain para disparo é diferente. Então, o nosso break-even é a mesma coisa, 20 gain para disparo, 20 ticks. Distância para o preço de entrada, 0. A gente vai levar pro 0, pro break-even. Trailing stop, quando é que ativa? Lembra lá no Word? Ó, gain para disparo, 400 pontos. Quanto é que é 400 pontos? 80 ticks. 80 ticks. Mania de falar tique, né? 80 ticks. Então, gain para disparo, 80 ticks. Distância para a última cotação, 200 pontos, que dá 40 ticks. Com aquela mesmo segredinho, né? Um tique para cima, um tique para baixo, 42 ticks que a gente devolve. Ou seja, a gente não devolve 200, a gente devolve 210 pontos. Frequência de ajuste, 10. Também um box. A cada box que o preço evolui, a gente vai levando o preço com uma distância, um offset, uma distância para a última cotação de 210 pontos. 200 pontos, né? 4 boxes, certo? Então, essas são as 3 estratégias de ordem stop. Agora vamos voltar para corrigir. Agora a gente rapidamente volta lá no roteamento, só para tirar qualquer dúvida. Na CT1, a gente vem aqui e seleciona o Win 100. Se não tá salvo ainda, a gente seleciona e salva. Na CT2, a gente seleciona no primeiro contrato o Win 100, no segundo contrato o Win 200. E vem aqui no disquetezinho e salva. Na CT3, de novo, o primeiro contrato é 100, o segundo contrato é 200, o Win 100, o segundo contrato é o Win 200 e o terceiro contrato é o Win 500. E vem de novo no disquetezinho e salva. E é isso. Está configurado o Profit com as estratégias de ordem stop, com roteamento e ordem stop bem configuradinhas de acordo com como a gente está fazendo aquele trailing stop manual. Agora está preparado para fazer automaticamente também, dentro dessas condições. E aí, depois eu faço um outro arquivinho bonitinho se alguém quiser, mas isso aqui, a partir de agora, é como a gente vai operar na sala. 3 formas de operar. O CT1, CT2 e CT3. Diferença entre eles, a quantidade de contratos. Sintam-se à vontade para operar quantos contratos quiserem, operem dentro da estratégia, respeitem o seu gerenciamento de risco. Se quiser ajuda para a gente compor qual a melhor forma de trabalhar durante o dia, assim como o Fábio fez, né, aquilo que o Fábio fez ali sozinho e tal, ele criou a forma dele. Se alguém quer ajuda para falar sobre isso, pode me chamar, chama o Diogo, chama o Gustavo, a gente ajuda a compor como fazer o seu gerenciamento, que basicamente é uma coisa que a gente está fazendo individualmente lá na Sala Pro. Aqui eu vou fazer para quem pedir ajuda, eu não vou ficar compondo estratégias para quem não quer. Quem quiser, me chama qualquer colega aí que a gente ajuda a montar. Certo? Alguma Sensacional, dúvida? Fabrício. Alguma Perfeito, dúvida? ótimo. Fabrício. Bom demais, cara. Perfeito, Fabrício. Muito obrigado. Show. Fala, Levi. Não, eu só quero falar que eu tô ficando bom nisso, né? Quando a gente fazer aí as estratégias junto com vocês, viu? Tô me superando a cada dia. E outra coisa, Fabrício, assim, que eu quero comentar, é que graças a Deus, sabe, depois que eu estou com o Pro e coloquei ali o gerenciamento de risco, com limite de perda, e estou conseguindo, como se diz, igual eu te falei, né? Eu mesmo coloquei minhas regras para mim, e estou conseguindo acompanhar essas regras, sabe? Então, assim, eu estou operando com muito mais tranquilidade, sem estresse, sem muita coisa. Perdeu, igual essa semana mesmo, foi na terça, né? Que eu estourei meu limite ali com 2 operações. Perdeu, fazer o quê, né? Vamos estudar mais, partir para outra, né? Mas em todos os outros dias, eu estou acompanhando aquela forma que eu te falei, eu estou 6 entradas, né? 6 entradas. Deu, não deu. Amanhã tem mais. Né? E assim, fazendo força para operar até por volta de 13 horas, aí depois
eu dou um tempo, vou resolver outras coisas para conseguir tirar um pouco do estresse, né? Porque, querendo ou não, a gente fica aqui na frente da tela aqui, e principalmente assim, igual eu, que às vezes não tem muito conhecimento, então a gente fica muito ansioso. Agora não, estou aprendendo, dominando, né? Então a gente precisa de um tempinho, né? E até mesmo para resolver outras coisas, né? Então, assim, em cima disso aí, esse gerenciamento de risco, graças a Deus, cara, estou muito tranquilo, né? Consciente, né? Deu errado, deu, né? Não deu, não deu, né? Hoje mesmo eu operei até por volta de 13 horas, né? Fiz as minhas 6 entradas, né? Acertei 4, errei 2, saí com um saldo de 300 pontos, quer dizer, estou super satisfeito por uma sexta-feira, não precisa mais, né? Então, assim, agradecer mesmo aí vocês mais uma vez, né? E a sala toda, né? Pela parceria e paciência com a gente, né? Que está aprendendo, e às vezes o conhecimento é pouco de tecnologia, dessas coisas, né? Mas estou feliz aqui, ó, dei conta de fazer junto com vocês aí, sinal que... Ó, melhor agradecimento que eu digo para todo mundo aqui, o melhor agradecimento que qualquer um pode ter aqui na sala é seguir o que a gente combina. Fazendo isso, não precisa agradecer, não precisa mandar mensagem, eu tô muito feliz com quem seguir aquilo que a gente combinar. Isso aí para mim é melhor forma de agradecer a sala, o empenho da sala é fazer isso aí. Pode ter certeza. Sem dúvida. Eu já te falei que no início eu tive muita dificuldade de seguir, né? Porque quem sai lá do temporal e vem para o 11R, eu não sei se é porque eu tenho mais dificuldade, não esconde ninguém falar isso, mas assim, você dá um nó na cabeça, sabe? Aí você custa a dominar. Mas agora não, agora estou dominando, tranquilo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo deve estar passando, esses novatos que estão chegando, né? Sai do temporal, vem para o 11R, é complicado, mas só que o contrário é muito pior, né? Quando você sai do renco e vai para o temporal, cara, você olha aquele monte de candle para cima e para baixo, aqueles para vir para cima. Não faz leitura nenhuma, não enxerga bosta nenhuma, né? Então, eu já tô nesse ponto, sabe? De vez em quando eu vou lá no temporal, lá eu fico doidinho, não dou conta de mais nada. Mas é isso aí. Vamos lá. Obrigado, valeu, Levi. Pessoal, isso, por favor, se alguém tem alguma dúvida, vamos lá, manda aí que a gente vai... Não, é coisa simples. Você não pode refazer para mim a ordem stop do Win 100? Eu acho que eu me atrapalhei aqui em alguma coisa. Abrir de novo? Claro, abre aqui sim. Rapidinho, rapidinho aqui, que eu estou com ela aberta e eu já configuro. Já a ordem stop, o Win 100 está na tela. É 20, 2 e 10. O auto break-even não marca, né? Não, o auto break-even não. Então tá, beleza, está correto. É isso daí. Beleza? Valeu. Pessoal, alguma dúvida com relação a... Não é de fazer figa, não, mas me dá licença só para me buscar a cerveja ali. Vai lá. Pessoal, alguma dúvida aí? Foi bem esclarecedor. Vou ter que ir, tá? Tranquilo. Obrigado. Bom final de semana. Valeu, bom final de semana. Fabrício, só para agradecer também, estou correndo aqui, meu amigo. Obrigado, hein? Imagina, não tem que agradecer nada, cara. Tamo junto aí, tá? Obrigadão. Bom fim de semana a todos aí. Valeu. Pessoal, alguém, assim, só pra gente ficar mais à vontade para daí, por caso, encerrar já e tal. Alguém tem alguma dúvida? Porque daí, se não tem mais nenhuma dúvida, eu encerro a live, daí quem quiser se despedir, se despede. E se quem quiser ficar conversando, se quiser ficar conversando, a gente fica à vontade também. Eu estou satisfeitíssimo. A maior parte dessas estratégias a gente vem acompanhando aí. Eu, claro, pela minha atividade, de vez em quando fico meio ausente, mas você compreende, sabe disso. O pessoal que tá com a gente há tempo aí também sabe. Mas eu, depois que eu comecei a seguir o 11R com essa regra de... Porque para mim foi o seguinte, o diferencial não foi o 11R, foi a regra de coloração. Porque eu comecei a enxergar a entrada mesmo antes da entrada acontecer. Porque quando, por exemplo, você pega o que está na tela, o 157, quando ele está formando o 157, automaticamente seu raciocínio já está indo para o 159 já. Você já está falando, opa, acho que vai dar uma entrada no 159. Aí você quer não, você já fica meio com o dedo ali e fala, vou preparar uma ordem. Vou pendurar. Vou pendurar. Entendeu? Aí, se ele faz o movimento ao contrário, você cancela a ordem, beleza. Mas se ele faz o movimento na direção correta... A gente já está preparado, né? Você não acerta todas, porque às vezes você não está 100% atento para acertar. Mas, para mim, a regra de coloração foi
Foi um bom diferencial, né? Eu agradeço muito ao Wilton por ter se disponibilizado, não sei se ele está aqui, mas eu já agradeci, mas agradeço, cada vez que eu posso eu agradeço ele ter se disponibilizado, fez para nós essa regra aí, me apresentou, eu gostei, daí mostrei na sala e eu não me adaptei e não estou usando a regra de coloração da média, mas as dos blocos nas eu médias achei eu também excelente. estou com um pouco tá meio bagunçado. Para mim não me agregou nada, agora essa aqui agregou muito, daí quando agrega a gente usa, né? E aí essa aqui me agregou muito pro nosso operacional, para mim facilitou demais. Pessoal, então mais uma vez assim, se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação, porque daí eu subo esse vídeo pro YouTube, né, nesse momento. E aí se a gente quiser ficar aqui mais uns minutinhos, para mim não tem problema nenhum, certo? Alguma dúvida? Não, tá ótimo. Ô, Fabrício. Então... Oi, Fabrício. Oi. Você pode mostrar ali o CT2? Eu não consegui pegar a configuração da estratégia de roteamento, por favor? De roteamento? Tá. CT2, tá aqui. Tá certo, Fabrício. Obrigado. Fechou? Beleza. Mais alguma, pessoal? Fechou. Obrigadão, hein? Boa noite. Então tá, se não tem dúvida, deixa eu só fazer aqui rapidinho, deixa eu interromper a gravação.